Quer dizer, boa noite e que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. A nossa reflexão de hoje será o amor ao próximo como a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo. É o tema da nossa reflexão de hoje. Mas iremos refletir um pouco mais sobre a caridade para com os criminosos. Este ensinamento está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 14. E assim, pedimos agora que nos acalmemos, nos elevemos nosso pensamento, vamos nos transportando para a nossa casa espírita, agradecendo aos mentores da nossa casa por essa oportunidade de estarmos aqui, e agradecendo também ao nosso Pai, o Pai da vida, por tudo de bom que temos recebido, e que possamos, Pai, sempre andar sob sua luz. Que assim seja, graças a Deus. Bem, no sentido vulgar, criminoso é toda pessoa contra quem pesa a acusação de ter cometido um crime, mesmo que não tenha sido julgada ou condenada. Este conceito impera em todas as épocas da humanidade. Exemplo marcante foi o episódio da mulher adúltera, sumária e previamente condenada pelos escribas e fariseus. Antes de começarmos nossa reflexão de hoje, gostaria de contar um pequeno caso de Chico Xavier, do livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. É intitulado assim, Chico no Presídio. O assunto girava em torno de uma visita a um presídio na cidade de São Paulo, que um grupo de amigos havia realizado juntamente com o Chico. Estávamos, sábado à tarde, no grupo Espírita da Prece, em Uberaba, Minas Gerais. E era lembrado o ocorrido. Dizia-nos Chico, muito feliz, que recebera calorosos abraços de aproximadamente 4.000 internos daquela casa de correção. Imagine, começou a sorrir, que depois de receber tantos tapinhas, eu tinha as costas doloridas. Um moço que havia participado daquele trabalho indaga: Chico, você viu muitos obsessores lá no presídio? Não, respondeu ele. Não vi nenhum obsessor. Vi sim muitos benfeitores amigos, muitas mães. Já não havia obsessores, porque eles já fizeram o que queriam. Nós, que ouvimos aquela resposta, quedamos surpreendidos pela lógica convincente. Qual foi o maior perdão para com os criminosos? Foi o perdão e a misericórdia concedidos por Jesus ao bom ladrão. E por que não fazemos o mesmo diante desse exemplo? Não poderíamos ser um exemplo mais claro do que aquele oferecido por Deus através do seu Filho, nosso Mestre Jesus, vítima de uma das maiores injustiças, ou a maior injustiça que já se viu sobre a terra. Enquanto Pôncio Pilatos lavava as mãos e não se importava com o destino do nosso Mestre, e assim mesmo, ele foi conduzido ao suplício, injustamente, e Jesus perdoava todos os seus algozes e orava por eles. Neste mundo de transição, onde a violência está presente aos quatro cantos da terra, somos vítimas de assaltos, sequestros, terrorismos e balas perdidas, e sempre
nos abalamos diante de um crime bárbaro e clamamos por revisões na lei. Pedimos até a instituição da pena de morte. Não é assim mesmo que fazemos? E cada vez mais, os veículos de comunicação têm reservado grande espaço para notícias relacionadas a crimes. De igual forma, nunca se viu tantas pessoas preocupadas com a própria segurança como atualmente. É bem verdade também que a quantidade de crimes cometidos aumenta proporcionalmente à quantidade de pessoas que habitam nosso planeta. Entretanto, será que a sociedade vem agindo da forma correta com os ditos criminosos? E nós, será que sabemos nos comportar diante daquele que já cometeu algum crime contra nós ou contra terceiros? Em primeiro lugar, é necessário que nos despojemos do orgulho e egoísmo e saibamos que amar esses irmãos infelizes como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos caso se arrependam, assim como nós, quando cometemos faltas contra as suas leis. Refletindo à luz da doutrina espírita sobre os crimes e a lei, veremos que no mandamento maior da lei divina inclui a caridade para com os criminosos. E como isto é difícil diante de uma barbaridade. Sabemos que perante a lei de Deus somos todos irmãos. E ao nosso ver, o criminoso não se conscientizou dessa lei. E talvez não reconheça a paternidade divina e não vê os outros como seu irmão. Nós, que já temos esses valores, sabemos que ele também é filho de Deus e que, momentaneamente, está fora do caminho do bem. E dessa forma, precisa do nosso apoio e do nosso amor. E como amar um criminoso? Como fazemos isso? Talvez tendo por ele o sentimento descrito por Kardec quando fala do amor aos inimigos. E ele nos diz o seguinte: amar os inimigos não é ter-lhes afeição. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar, sem pensamento oculto, sem condições, e retribuir o mal com o bem, sem a intenção de humilhar, e se procedermos dessa maneira, preencheremos as condições do mandamento: amai vossos inimigos. Alguma vez na vida, pensamos em orar por um criminoso? Ou ainda, perdoar um criminoso que tenha praticado um mal contra nós ou contra um ente querido? Talvez poucas pessoas poderiam dizer sim. Afinal, em nosso nível evolutivo, não conseguimos muitas vezes perdoar a quem amamos, quanto mais a um delinquente. Realmente, perdoar não é uma tarefa fácil, principalmente quando nos vem à mente a fisionomia do criminoso e seus atos condenáveis. Normalmente, quando presenciamos ou assistimos pela televisão alguém praticando um crime, nossa primeira ação é sentir ódio dele e pena da vítima. Alguns oram pela vítima enquanto pedem em suas orações punição severa contra os criminosos. Há aqueles que sentem ódio, imaginam que se aquilo aconteceu é porque a vítima precisava resgatar um débito do passado. Sabemos que toda ação gera uma reação. E nenhum ato criminoso
ficará impune em nossa caminhada evolutiva. Temos que ter muito cuidado com esse tipo de julgamento, pois nossa visão é limitada. E apesar de existirem, sim, experiências do passado a repercutirem ainda hoje em nossas vidas, cada caso é um caso. Não cabe a nós julgar ou condenar, espiritualmente falando, qualquer pessoa. Nosso sentimento deve ser de solidariedade e, sendo assim, a oração em favor da vítima e do criminoso é essencial. Oremos por nós mesmos, para que tenhamos uma compreensão maior diante da lei de Deus, que ainda permite que esses dramas ocorram na Terra. No Evangelho, segundo o Espiritismo, encontramos uma mensagem do espírito de Elisabeth de França. Ela foi dita em Havre em 1862 e diz: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos dados por Deus ao mundo por intermédio de Jesus, e deve existir entre os autênticos discípulos de sua doutrina. Uma completa fraternidade, devem amar os infelizes e os criminosos, como criaturas de Deus, aos quais o perdão e a misericórdia serão dados, desde que se arrependam, como também a vós mesmos, pelas faltas cometidas contra a sua lei. Olhai o vosso modelo Jesus, que dizia, ao ver o malfeitor ao seu lado. Ele o lamentava, considerava um doente muito infeliz, estendia a mão. Na realidade, tal não podeis fazer, mas ao menos podeis orar por esse infeliz. Assistir o seu espírito nos seus últimos momentos, que ainda deve passar na terra. O arrependimento pode tocar o coração se orardes com fé. Ele é vosso próximo, tanto quanto o melhor dos homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa, a imagem de Deus perfeito. Assim, orai por ele, não julgueis, pois não o deveis, só Deus julgará. Também podemos pensar que perdoar um criminoso é coisa para espíritos mais evoluídos, como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, mas tudo é possível e depende de nós mesmos. Está em nossas mãos perdoar ou condenar. Me permitam contar um caso acontecido em São Paulo em agosto de 1997, muito famoso e que teve repercussão nacional. O garoto Ivisota, de apenas 8 anos, foi assassinado pelos seus sequestradores, sendo que 2 deles eram segurança do seu pai, Sr. Masataka Ota. Não precisamos dizer que foi uma desgraça para a família. Depois da morte de seu filho, sua esposa, Keiko Ota, recebeu a seguinte orientação de um familiar, que perdoar os criminosos seria a única forma de seu filho ficar bem e reencarnar novamente. E ela começou a fazer a oração do perdão da Seixo Noyer. Ela orava várias vezes ao dia. E 4 meses após a morte de seu filho, e quando ela já havia perdoado de coração os assassinos de seu filho, ela engravidou novamente. No 5º mês da gestação, o Sr. Masataka Ota visitou Chico Xavier, que lhe falou: parabéns, o Ives está voltando.
Essas palavras emocionaram muito o Sr. Masataka. Depois de 9 meses, nasceu uma linda garotinha. E ela possuía as mesmas marcas no corpo físico que Ives possuía. E 3 anos após a morte de seu filho, o Sr. Masataka foi ao presídio falar com o único dos assassinos que aceitou recebê-lo. E antes de entrar no presídio, ele rogou ao nosso Pai para lhe dar sabedoria e força, e que também desse sabedoria para tirar o ódio e que pudesse perdoar. E ao pegar na mão do homicida para cumprimentá-lo, ele disse: eu te perdoo. E também disse: conheci sua filha de 5 anos e que desejei a ela o contrário que você fez a meu filho. O homicida então começou a chorar e disse que cumpria o que merecia. Quando saiu do presídio, o Sr. Ota estava totalmente aliviado. Ele transmutou aquele ódio pela força do perdão verdadeiro. A partir do momento em que o ódio deu lugar ao perdão, houve um equilíbrio espiritual na família, e eles criaram a Fundação Ives Ota, Movimento e Paz e Justiça. O objetivo é ajudar material e espiritualmente os menos favorecidos. E do livro Conversa Fraterna, de Divaldo Franco, ele nos conta a seguinte história: de um garoto que foi abandonado aos 6 meses de idade na instituição Mansão do Caminho, onde ele dirige. Este garoto, aos 4 anos de idade, fazia faquinhas e ameaçava as voluntárias que ajudavam Divaldo a tomar conta das crianças. Ele dizia que queria enfiar a faca em alguém para sentir o sangue quente escorrer em suas mãos. Divaldo pergunta como é que ele sabia que o sangue era quente. Quando esse garoto completou 12 anos, as voluntárias que auxiliavam Divaldo tinham medo dele. Divaldo então fez uma terapia de choque. Chamou o garoto e disse que ele teria que ir embora da instituição. O garoto assustou, pediu desculpas e prometeu não ameaçar mais. Estudou e foi evangelizado pela instituição Espírita Mansão do Caminho. Aos 18 anos, o menino pediu a emancipação e Divaldo disse: dou sua antecipação com uma condição. Quando você desejar matar alguém, você vem aqui e me mata. Mas tio, disse o garoto. Sim, porque eu falhei. A sociedade me entregou você com 6 meses. A sociedade nos dá tudo. Você não tem nada contra a sociedade, porque a sociedade é a humanidade. Se você quiser matar alguém, é porque eu falhei. Antes me mate, por causa do meu fracasso em relação a você. O garoto concordou e foi embora. Após 10 anos, eles se reencontraram. Divaldo, então, aproveitou e perguntou se ele sentiu vontade de matar. O garoto disse que sim, mas que toda vez que sentiu essa vontade, ele via o rosto de Divaldo na sua frente, dizendo: venha e me mate primeiro. Então ele se desarmava. Ele agradeceu dizendo que se não fosse Divaldo e o Espiritismo, ele estaria em um cárcere. Divaldo então esclareceu: agradeça a sua consciência, que assimilou toda a educação moral que recebeu na Mansão do Caminho. Você fez uso do livre-arbítrio. Hoje,
você pode entender. Por isso vou lhe contar que os bons espíritos me disseram que você foi um criminoso na encarnação passada. Meu filho, você trazia no inconsciente a lembrança do sangue jorrando em sua mão, quando esfaqueava alguém. Estava tão dentro de você que explodia na sua memória. Eram flashes do passado. Eram flashes do passado. Como vemos, o espírito necessita passar pelo estado da infância com o objetivo de se aperfeiçoar, porque, durante esse período, é mais fácil assimilar a educação que recebe e que poderão auxiliar o adiantamento. As crianças são seres que Deus manda para novas existências. São espíritos velhos em corpos novos. E a frase, pau que nasce torto morre torto, não existe para os espíritas. O espírito que nasce com más inclinações, más tendências, pode se modificar, desde que se predisponha a vivenciar o bem, sufocando o mal. Nascemos para evoluir. Todos nós reencarnamos, com certeza, boa coisa não fomos. Mas Deus nos dá muitas oportunidades de mudanças e evoluções. Precisamos aproveitar nossa oportunidade e melhorarmos a cada dia que temos. Más inclinações e más tendências não é desculpa para seguirmos o caminho errado. A semente da bondade está em nossos corações. Basta cultivarmos com muito amor e carinho para que ela cresça e floresça. Amor é sentimento de piedade, o pensamento sem ódio. É o desejo que o criminoso desperte para o bem e que sejam oferecidas oportunidades de mudança. Não pretende esse sentimento de amor que o criminoso continue no convívio social. A lei humana tem que ser cumprida e a pena de morte não deve ser desejada. Ela é um atraso social e não resolve o problema da criminalidade. Assim, minhas amigas e meus amigos, quanto mais nosso conceito de caridade se amplia, rompendo as barreiras da esmola que damos, alcançando o aperto de mão, o abraço, a palavra amiga ou mesmo o silêncio, começamos a perceber a caridade praticada por Jesus. Ele não possuía bens para distribuir, mas possuía a palavra que elevava. Não possuía recursos materiais, mas possuía os ouvidos do bom pastor, que percebe a ovelha perdida ao longe. Conseguia com o olhar aliviar as dores e entender o sofrimento daquele povo, que ainda assim não o compreendia. É nesse sentido que precisamos começar a praticar a caridade. Era isso que nós tínhamos para hoje. E vamos terminar com a oração de perdão de Chico Xavier. É assim. Senhor, ensina-nos a perdoar conforme nos perdoastes e nos perdoas a cada passo da vida. Auxilia-nos a compreender que o perdão é o poder capaz de extinguir o mal. Induze a reconhecer nos irmãos que a treva infelicita filhos de Deus, tanto quanto nós, e que nos cabe a obrigação de interpretá-los na condição de doentes, necessitados de assistência e de amor. Senhor Jesus, sempre que nos sintamos vítima das atitudes de alguém, faze-nos entender que também somos suscetíveis de erros e que, por isso mesmo,
as faltas alheias poderiam ser nossas. Senhor, sabemos o que seja o perdão das ofensas, mas compadece-te e nós ensina-nos a praticá-la. Que assim seja. Era isso que nós tínhamos para essa noite. Agradeço de coração essa oportunidade de estar aqui com vocês. Meu muito obrigado. Sintam-se abraçados e muita luz e paz para todos vocês. Um beijo para todos vocês. Um abraço.